Tem história que começa na dor, mas termina na genealogia de um rei. É isso que acontece quando Deus pega uma viúva estrangeira e transforma em linhagem do Messias. Fala família, aqui é Luiz Carvalho e nós vamos estudar agora o último capítulo do livro de Ruth. Esse capítulo está muito especial, acompanhe que está bem profundo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, curta, já prepare o seu comentário e também aqui tem os links da sala do 5am, um movimento onde a gente estuda um livro da Bíblia por dia. Nós estamos estudando o livro de Ruth e também estudamos o Provérbios do dia. Então é algo que nos instiga, nos ativa a ler pelo menos 2 capítulos da Bíblia por dia, que isso é maravilhoso. Inclusive estudos mostram que quando a pessoa lê a Bíblia mais de 4 vezes na semana, ela tem resultados extraordinários. Extraordinário é o que aconteceu também no livro de Ruth. Aqui, vamos analisar o começo do capítulo 4, que está muito especial, e depois mais 2 trechos também muito profundos, que eu tenho certeza que vão falar com você e vão te ativar para muitas coisas boas na sua vida. No versículo 1, o que acontece? Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá. Ou seja, fulano, vem aqui. A Bíblia não cita o nome dele, vocês vão entender por quê. Ele foi e sentou-se. O que acontece? No capítulo 3, a Ruth tinha se deitado aos pés de Boaz e tinha pedido para ele ser o resgatador dela, com muito respeito, sem sensualidade, tudo. O que é resgatador naquela época? É uma pessoa da família, um parente próximo ou mais próximo possível, que resgataria as terras daquela pessoa que empobreceu, daquela pessoa que teve algum desafio. Então, como Boaz era parente de Noemi, então Noemi orientou a Ruth. Vai lá, Ruth, ele é nosso parente e tal, vai lá e fala para ele nos resgatar. Boaz gostou da atitude, mas existia um resgatador, existia um parente mais próximo que Boaz. Então Boaz, para seguir a lei corretamente, para não fazer nada debaixo dos panos, colocou essa situação à luz e encontrou esse resgatador mais próximo, esse parente mais próximo que ele, de Noemi, e falou: vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo? E é o versículo 2. Aí Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. No versículo 3. Depois disse ao resgatador: o seguinte, amigo, eu te chamei porque a Noemi, ela voltou de Moabe, né? Sua parente mais próxima que de mim, apesar que eu também sou parente, e ela está vendendo um pedaço de terra que pertencia àquele nosso irmão Elimeleque. Então eu pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo, e eu quero te sugerir, como mais próximo que eu, que você adquira esse terreno. Se você quiser resgatar, que é todo o seu direito, essa propriedade, resgate. Se não, me diz, para que eu saiba, né? Então, let me know, me deixe saber, né? Porque ninguém tem esse direito a não ser você, em primeiro lugar, depois eu. Eu estou lendo e comentando, tá, gente? Colocando algumas coisas que não estão aqui, mas para ficar mais fácil o entendimento. E aí o parente mais próximo, que a Bíblia não cita o nome, falou: beleza, não, de boa, pode deixar que eu resgato então. Deixa eu aumentar meu patrimônio aqui. Tá. Aí o Boaz, no versículo 5, ele diz: no entanto, sobretudo, tem só uma questãozinha, tá? Se você adquirir essas terras da Noemi e também da Moabita Ruth, você vai adquirir também a viúva do falecido, tá? Ou seja, a viúva do falecido é a Ruth, no caso, para manter o nome dele em sua herança. O que acontece naquela época? Se o resgatador comprasse as terras de um parente próximo e casasse com uma viúva que não teve filhos, a propriedade e a descendência de filhos não seria dele. Então, vamos supor, essa pessoa aqui é o Pedro. Então, Pedro ia casar com a Ruth, mas tudo que nascesse ali daquela relação não seria da família de Pedro. Seria do primeiro marido, Malom. Seria do primeiro marido da Ruth. Então ele pensou, falei, vou ter que gastar dinheiro e ainda vou deixar meu patrimônio em risco. Falou assim, não, pensando bem, eu não vou poder resgatar não.
tá? Porque isso vai pôr em risco minha propriedade. Vai você mesmo, resgate aí, case com ela. Eu não poderei fazê-lo. A Bíblia não diz aqui se ele era casado ou não. A gente entende que pelo menos filhos ele tinha, que ele já tinha um plano patrimonial em mente de desenvolvimento, né, de planejamento das suas propriedades, da sua herança, para os filhos que já tinha, ou para a família que ele já tinha, provavelmente já tinha uma família constituída, e falasse, não, vai dar trabalho, não quero não. Ou seja, ele abriu mão do direito dele. Tá? E aí o que aconteceu? Então o Boaz, que era o mais próximo depois dele, foi e adquiriu. Tá certo? E aí o que aconteceu? O que acontece depois, que a Bíblia vai mostrar aqui no versículo 13, ó, que o Boaz então casou com a Ruth, ela se tornou sua mulher, Boaz teve relação com ela e concedeu um filho. E esse filho, aqui no versículo 16, é quem? Esse filho é Obed. Obed foi pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, a Ruth foi bisavó do rei Davi, um dos reis mais relevantes da Bíblia. E Ruth e Boaz também entraram na história da terra, na história bíblica, como ancestrais da genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos voltar aqui num trecho que diz que a Bíblia ela não cita o nome desse resgatador. Por quê? Quando uma pessoa ela deixa de servir, ela abre mão da redenção. Ele poderia ter sido o redentor. Assim como Boaz foi. Boaz estava apontando para Jesus Cristo o tempo inteiro. Jesus é o nosso resgatador, é o nosso redentor perfeito. É aquele que nos resgata, é aquele que nos tira das trevas, é aquele que leva para o reino do seu amor. Então, Boaz fez isso. Mas a Bíblia mostra que uma outra pessoa teve uma oportunidade antes. Quantas vezes na vida Deus coloca situações, oportunidades da gente servir, da gente fazer algo, da gente abrir um ministério e a gente abre mão. E aí uma outra pessoa que estava na fila, essa pessoa assume, essa pessoa faz o serviço e aí recebe toda a bênção. Essa pessoa aqui, ela se tornou o quê? Uma pessoa invisível, uma pessoa que sumiu do mapa, tanto que nem o nome dele é citado. Por isso que eu falei aqui, ó. O resgatador, a Bíblia só chama ele de resgatador, só chama ele de meu amigo. É uma pessoa que ninguém nunca vai saber quem que é, porque ele preferiu os bens materiais, ele preferiu o conforto do que o serviço, do que ser um resgatador. Por isso que o nome dele foi apagado na história, mesmo ele tendo tido o direito e tendo tido a oportunidade. Então, quantas vezes que quando a gente serve, às vezes sem saber por quê, a gente está ali servindo, Deus depois nos mostra como que aquela nossa atitude foi maravilhosa. Já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu lembro de vários casos meus nos Estados Unidos, onde eu servi uma pessoa e depois aquela pessoa estava me gerando uma grande bênção. E todas as vezes que eu servia as pessoas, e vice-versa também, foi sem ter intenção. Boaz, quando serviu, não teve nenhuma intenção, quando ele foi resgatador. A Ruth, quando serviu... tem outro caso aqui também na Bíblia, ó, nesse mesmo capítulo. A Ruth, quando ela, ao contrário da sua concunhada, que foi embora, que não quis saber da Noemi, porque a situação estava bem desafiante, uma situação de fome, uma situação de viuvez, uma situação que elas estavam totalmente vulneráveis, e aí a órfã foi. Mas a Ruth ficou. Ela ficou e ela serviu, só até arrepio. Ufa, arrepio. Quando eu arrepio assim, que o Espírito Santo está falando muito forte, gente. Eita glória. A Ruth, quando ela serviu Noemi, naquele momento de maior desafio da vida de Noemi, tanto que ela quis até mudar o nome dela para Amara, para Amarga, a Noemi ficou muito honrada. E ela fez algo de coração, ela não fez nada pensando no bem dela, até porque ela estava se prejudicando fazendo isso. E olha o que está aqui no versículo 16. Quando a Ruth tem um filho com Boaz. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Nossa, gente, é de arrepiar. É de arrepiar, gente. Quem tem filho sabe, eu tenho bebês, a importância de você ter uma pessoa para ajudar a cuidar do seu filho. Ter uma babá, ter uma parente de confiança, uma avó, no caso era uma avó, melhor ainda uma avó, é aquela pessoa que vai cuidar com mais amor ainda. Então a Ruth foi tão abençoada por ter abençoado Noemi,
que a própria Noemi agora estava cuidando do filho dela. Gente, uma criança exige muitos cuidados. Um bebê precisa de muita atenção, carinho e proteção. E ela tinha ali a avó. Mas por quê? Porque ela serviu. E além disso, foi um filho que entrou para a linhagem de Davi e depois a linhagem do Messias Jesus. Então, gente, o capítulo 4 de Ruth, ele é um capítulo sobre resgate, sobre servir ao próximo, sobre a fidelidade de Deus quando a gente serve sem pensar algo em troca. Me responda aqui, o que mais chamou a atenção de você nesse capítulo 4? O que mais tocou seu coração? Você sabia sobre essas leis antigamente que imperavam no Antigo Testamento, que o homem poderia ter mais de uma mulher, essa questão do resgatador? Escreva aqui como foi para você essas revelações. Quando Jesus chega no Novo Testamento, ele já abole essa questão de mais de uma mulher. Aí ele já torna a relação familiar monogâmica, mas até então era permitido, apesar que Deus nunca enfatiza e nunca valoriza isso e nem incentiva essa prática, mas era permitido e existia muitos casos de poligamia. Tá bom? Só para deixar claro e trazer mais um aspecto histórico aí para o nosso vídeo. Então, lembrando, se inscreva no nosso canal, entre numa sala do 5am para você participar desses estudos que são riquíssimos. Olha quanta aplicação que a gente trouxe para a nossa vida, olha que riqueza de conhecimento. 2 páginas apenas da Bíblia trouxeram para a gente. Que Deus te abençoe, que você sirva o próximo sem pensar em retribuição, mas que Deus te retribua infinitamente mais. É o que eu desejo na sua vida em nome de Jesus.